voz fina, gagueira, timidez. Qual é a relação entre esses problemas e a questão emocional? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo e principalmente apresentando o trabalho do fonoaudiólogo Simon Weintraub. Você vai se surpreender bastante com as técnicas que ele utiliza para curar pessoas que têm problema de voz fina, de gagueira e timidez de falar em público. E vou aproveitar para falar sobre o pano de fundo emocional dessa sua abordagem, que é muito parecida com o que eu faço aqui nesse canal. Mas antes, quero convidá-lo a se inscrever. Você está no canal Educação Emocional. Muito prazer, eu me chamo Noé. A voz, ela é reveladora de quem somos, ela é a expressão de quem somos. E muitas vezes você vê uma pessoa gaga ou que tem uma voz fina, que tem medo de falar em público. Muita gente acha que isso é um problema clínico, do ponto de vista físico. E obviamente nada está descartado. Se você tem um filho, ou se você tem um problema dessa natureza, pode procurar um médico para fazer tratamento. Não quero desencorajá-lo a isso. Mas se você fizer essa procura e depois de esgotar essas questões isso não resolver, eu acho importante você considerar o aspecto emocional desses problemas. E aqui entra o que eu quero falar com você sobre o Simon Weintraub. A gagueira, eu nunca tinha prestado atenção, eu achava, muita gente fala que é porque uma pessoa tomou um susto e fica gago. A gente acha que é uma coisa realmente quase com uma predestinação. Por alguma razão a pessoa ficou gaga e nunca mais voltará ao normal. E a gente acha que isso também vai acontecer com voz fina. E quando você vê no canal do Simon Weintraub pessoas, elas começam com a primeira fala, um mês depois, dois, o resultado, o antes e o depois, você começa a ver a consequência e você já começa a acreditar e começa a entender o aspecto emocional. É interessante que você fica bastante observador da fala das pessoas, inclusive. Quando você estiver próximo a alguém que fala fino, você vai perceber o componente emocional dela, a timidez, a dificuldade que ela tem em ser si mesma, em expressar quem ela é e, portanto, essa necessidade de ser muito boazinha. E aqui entra um método que o Simon usa, que ele chama de porrada terapia. O que é que o Simon faz lá na sua escola e agora por questões online, ele faz também pelo Zoom, por aplicativos. Ele coloca a pessoa para falar, tem duas abordagens que ele faz. A primeira, ele coloca a pessoa para falar em público e ele coloca auditório de pessoas que já se curaram para provocá-la, para hostilizá-la. E ali, diante desse bombardeio de hostilização, a pessoa acaba perdendo a compostura, se desequilibrando, mas chega um momento em que ela se acostuma com essas pedradas e passa a não dar importância, e passa a interagir com essas pessoas ali artificialmente, mas provocando-a, passa a conversar e a voz vai saindo. O tímido já vai se curando aí. E aí a segunda etapa do tratamento, o que ele faz? Ele vai provocando a pessoa para que ela ache, para achar a fala original dela. A partir daí ele acha o timbre e grava para ela algumas falas e ela faz exercício de casa para fixar a fala que já é dela. E você começa a perceber que tem toda a lógica. Qual é a lógica? A lógica é que os distúrbios fonológicos, salvo questões que escapam ao emocional e que viram o neurológico ou clínico, eu não sou especialista, eu nem vou entrar nesse mérito. O fato é que a fala, ela pode em muito estar ligada à questão emocional, ligada, portanto, à nossa dificuldade de interagir com as pessoas no mundo. O nosso lado vergonhoso, o nosso lado de ser quem a gente é, não é fácil. Isso desde aí da pré-história, o homem, e para sobreviver no meio das pessoas, ele acabava fazendo o quê? Compactuando com valores com os quais ele não concordava, ou se censurando
de opiniões e pensamentos para sobreviver ali. Por alguma razão isso ficou em nós. Nós temos uma dificuldade de ser quem a gente é quando estamos com as pessoas. Isso tem implicação na nossa fala. Então você pode reparar como que as pessoas, às vezes elas chegam para abordar a outra, quando precisam de algum favor, ou quando querem agradar, elas já vão afinando a voz e vão... Para passar a ideia de serem dóceis. As pessoas têm a necessidade de se declararem boazinhas, boas samaritanas. Então elas já vão mudando na voz. Oi, gente. Por quê? Porque se você falar na sua voz normal e mais grave, a tendência é que você tenha a preocupação de que o outro vai achar que eu sou frio, que eu não estou ligando muito para ele. Então essa necessidade nossa de querer provar que gostamos do outro, que somos bonzinhos, que somos pessoas legais, é uma tragédia, porque ela começa a provocar dentro de nós uma série de processos de autoanulação, voz fina, aí começa aí, fina para agradar, começa, né? Voz fina, medos. Por quê? O que é coragem? Resumindo, não é nada que está no dicionário. Coragem é você ser quem você é e viver a vida que você quer viver. Coragem não é salvar o outro. Coragem não é isso. Coragem é coragem para você. Mas o que acontece? Toda vez que você vai viver a vida que você quer, vem uma coisinha dentro de você. Para viver a vida que você quer, pode ser que você fique longe de pessoas que você considera importante. E aí vem uma vozinha dentro, olha, mas será que você vai ir? Você vai ficar longe de pessoa. Aí vem uma vozinha e te puxa. Isso é medo. É o oposto de você viver a sua vida